Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo e vamos ouvir o texto do livro O ABC da Trilogia Analítica, Psicanálise Integral, da Cláudia Bernardes Souza Pacheco. Uma explicação em linguagem simples da trilogia que unifica ciência, filosofia e espiritualidade. A grande contribuição que o gênio de Freud deu para o entendimento da psicopatologia foi quando ele percebeu que por detrás da máscara que o ser humano usa existe um verdadeiro eu, cheio de más intenções, mesmo que muitas vezes inconscientes, e que essa hipocrisia é a causa das neuroses. Jeff, não menos genial, percebeu que o mesmo ocorre com a sociedade. Por trás das estruturas sociais, políticas e econômicas, de todas as leis que o povo tanto respeita e admira, existe uma grande doença, repleta de más intenções, das leis e dos sistemas dominantes, pois são exatamente eles a principal causa das neuroses, psicoses, doenças e problemas humanos. Kepp alerta que por trás de cada teoria, de cada sistema, é mister se levar em conta a psicopatologia do indivíduo ou grupo que os elaborou, pois essas elaborações serão reflexo de seu autor ou autores. Por isso, o cientista deve ser trilógico, ou seja, ele próprio deve estar ciente de sua psicopatologia para que ela não atrapalhe a sua obra. Nas suas mais recentes pesquisas, Kepp salienta a importância do estudo da doença da sociedade, a qual vê como basicamente doente em sua organização e valores, para que a doença individual ou psicopatologia possa ser corrigida. Por isso criou a sociopatologia ou estudo da doença social e lança suas descobertas nos livros A Libertação dos Povos, A Patologia do Poder e Trabalho e Capital. De acordo com ele, não é possível um indivíduo ser são, se é criado em família e sociedade tão patológicas que o influenciam desde o nascimento, deformando-o definitivamente no processo de educação e socialização. Para o psicólogo americano Bandura, socialização é o processo pela qual o indivíduo desenvolve as qualidades essenciais para funcionar com eficácia na sociedade em que vive. Kepp, não menos genial, percebeu que o mesmo ocorre com a sociedade. Por trás das estruturas sociais, políticas e econômicas, de todas as leis que o povo tanto respeita e admira, existe uma grande doença repleta de más intenções, inveja, desejo de poder, exploração e manipulação. Em outras palavras, desde a mais tenra infância, o indivíduo aprende e internaliza os valores da sua família, escola e da sociedade em que vive, e percebe que, caso não se adapte a eles, sofrerá as mais diversas formas de punição, desde a verbal, a afetiva, moral, econômica, social, até a corporal. De tal forma, esse processo de socialização é eficaz que o controle social é internalizado e a pessoa cria um mecanismo de autocontrole que dispensa o social. Isto é, cada ação é prejudicada por esse sistema regulador interno e o indivíduo só adotará formas de comportamento que são aceitáveis e apreciadas pelo meio em que vive, ao passo que as atitudes e comportamentos que despertarem reações negativas de punição ou de indiferença serão automaticamente evitadas por ele com antecedência. Se considerássemos todas as regras e valores sociais certos do processo de socialização, seria saudável e necessário. Mas se percebermos que grande parte das regras, prêmios e proibições foi instituída para servir a um esquema
socioeconômico de corrupção, então poderemos chamar esse processo não mais de socialização, mas de lavagem cerebral, ou de mecanismo social de patologização. Nas sociedades humanas, somente um grupo de indivíduos detentores do poder estabelecem regras e leis econômicos sociais a fim de conservar esse poder e oprimir e restringir a liberdade dos demais seres humanos, e cada indivíduo é gradativamente corrompido à medida que se adapta à estrutura social. Ele é ensinado a mentir, desconfiar de tudo ou de todos, a ser desonesto, a odiar o trabalho para sobreviver nessa sociedade. Fator agravante é que os indivíduos e grupos revolucionários que lideraram as reformas sociais aboliram de fato alguns sistemas déspotas do poder, mas acabaram por instituir formas ainda mais despóticas e refinadas de controle, o que torna extremamente difícil a resolução deste problema é que os indivíduos que sofrem esse processo de lavagem cerebral que torna extremamente difícil a resolução desse problema é que os indivíduos que sofrem esse processo de lavagem cerebral não têm condições de conscientizá-lo por conta própria. Isto é, a pessoa é moldada a pensar de determinada forma, acredita como a única existente, a mais certa, mesmo que não se sinta feliz com a maneira que vive. Frequentemente repudia as outras alternativas por temer que outras formas e comportamentos mais livres sejam causa de punições muito dolorosas, impressões colhidas de experiências anteriores. A maioria dos indivíduos acredita que os poderes são necessários para manter a ordem e não que são justamente esses que causam todos os conflitos sociais com as leis desonestas que criam. Então, é importante que estejamos em forma e que prestemos muita atenção em tudo que nos acontece à nossa volta. Isso é importante. É importante saber que o autoconhecimento é um fator de grande força, de grande realidade para todos nós. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo e vamos ouvir o texto do livro O ABC da Trilogia Analítica, Psicanálise Integral, da Cláudia Bernardes Souza Pacheco. Uma explicação em linguagem simples da trilogia que unifica ciência, filosofia e espiritualidade. A grande contribuição que o gênio de Freud deu para o entendimento da psicopatologia foi quando ele percebeu que por detrás da máscara que o ser humano usa existe um verdadeiro eu, cheio de más intenções, mesmo que muitas vezes inconscientes, e que essa hipocrisia é a causa das neuroses. Jeff, não menos genial, percebeu que o mesmo ocorre com a sociedade. Por trás das estruturas sociais, políticas e econômicas, de todas as leis que o povo tanto respeita e admira, existe uma grande doença repleta de más intenções das leis e dos sistemas dominantes, pois são exatamente eles a principal causa das neuroses, psicoses, doenças e problemas humanos. Kepp alerta que por trás de cada teoria, de cada sistema, é mister se levar em conta a psicopatologia do indivíduo ou grupo que os elaborou, pois essas elaborações serão reflexo de seu autor ou autores. Por isso, o cientista deve ser trilógico, ou seja, ele próprio deve estar ciente de sua psicopatologia para que ela não atrapalhe a sua obra. Nas suas mais recentes pesquisas, Kepp salienta a importância do estudo da doença da sociedade,
a qual vê como basicamente doente em sua organização e valores, para que a doença individual ou psicopatologia possa ser corrigida. Por isso criou a sociopatologia ou estudo da doença social e lança suas descobertas nos livros A Libertação dos Povos, A Patologia do Poder e Trabalho e Capital. De acordo com ele, não é possível um indivíduo ser são, se é criado em família e sociedade tão patológicas que o influenciam desde o nascimento, deformando-o definitivamente no processo de educação e socialização. Para o psicólogo americano Bandura, socialização é o processo pela qual o indivíduo desenvolve as qualidades essenciais para funcionar com eficácia na sociedade em que vive. Kep, não menos genial, percebeu que o mesmo ocorre com a sociedade. Por trás das estruturas sociais, políticas e econômicas, de todas as leis que o povo tanto respeita e admira, existe uma grande doença repleta de más intenções, inveja, desejo de poder, exploração e manipulação. Em outras palavras, desde a mais tenra infância, o indivíduo aprende e internaliza os valores da sua família, escola e da sociedade em que vive, e percebe que, caso não se adapte a eles, sofrerá as mais diversas formas de punição, desde a verbal, a afetiva, moral, econômica, social, até a corporal. De tal forma, esse processo de socialização é eficaz que o controle social é internalizado e a pessoa cria um mecanismo de autocontrole que dispensa o social. Isto é, cada ação é prejudicada por esse sistema regulador interno e o indivíduo só adotará formas de comportamento que são aceitáveis e apreciadas pelo meio em que vive, ao passo que as atitudes e comportamentos que despertarem reações negativas de punição ou de indiferença serão automaticamente evitadas por ele com antecedência. Se considerássemos todas as regras e valores sociais certos do processo de socialização, seria saudável e necessário. Mas se percebermos que grande parte das regras, prêmios e proibições foi instituída para servir a um esquema socioeconômico de corrupção, então poderemos chamar esse processo não mais de socialização, mas de lavagem cerebral, ou de mecanismo social de patologização. Nas sociedades humanas, somente um grupo de indivíduos detentores do poder estabelecem regras e leis econômicos sociais a fim de conservar esse poder e oprimir e restringir a liberdade dos demais seres humanos, e cada indivíduo é gradativamente corrompido à medida que se adapta à estrutura social. Ele é ensinado a mentir, desconfiar de tudo ou de todos, a ser desonesto, a odiar o trabalho para sobreviver nessa sociedade. Fator agravante é que os indivíduos e grupos revolucionários que lideraram as reformas sociais aboliram de fato alguns sistemas déspotas do poder, mas acabaram por instituir formas ainda mais despóticas e refinadas de controle, o que torna extremamente difícil a resolução deste problema é que os indivíduos que sofrem esse processo de lavagem cerebral que torna extremamente difícil a resolução desse problema é que os indivíduos que sofrem esse processo de lavagem cerebral
não tem condições de conscientizá-lo por conta própria. Isto é, a pessoa é moldada a pensar de determinada forma, acredita como a única existente, a mais certa, mesmo que não se sinta feliz com a maneira que vive. Frequentemente repudia as outras alternativas por temer que outras formas e comportamentos mais livres sejam causa de punições muito dolorosas, impressões colhidas de experiências anteriores. A maioria dos indivíduos acredita que os poderes são necessários para manter a ordem e não que são justamente esses que causam todos os conflitos sociais com as leis desonestas que criam. Então, é importante que estejamos em forma e que prestemos muita atenção em tudo que nos acontece à nossa volta. Isso é importante. É importante saber que o autoconhecimento é um fator de grande força, de grande realidade para todos nós. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo e vamos ouvir o texto do livro O ABC da Trilogia Analítica, Psicanálise Integral, da Cláudia Bernardes Souza Pacheco. Uma explicação em linguagem simples da trilogia que unifica ciência, filosofia e espiritualidade. A grande contribuição que o gênio de Freud deu para o entendimento da psicopatologia foi quando ele percebeu que por detrás da máscara que o ser humano usa existe um verdadeiro eu, cheio de más intenções, mesmo que muitas vezes inconscientes, e que essa hipocrisia é a causa das neuroses. Jeff, não menos genial, percebeu que o mesmo ocorre com a sociedade. Por trás das estruturas sociais, políticas e econômicas, de todas as leis que o povo tanto respeita e admira, existe uma grande doença repleta de más intenções das leis e dos sistemas dominantes, pois são exatamente eles a principal causa das neuroses, psicoses, doenças e problemas humanos. Kepp alerta que por trás de cada teoria, de cada sistema, é mister se levar em conta a psicopatologia do indivíduo ou grupo que os elaborou, pois essas elaborações serão reflexo de seu autor ou autores. Por isso, o cientista deve ser trilógico, ou seja, ele próprio deve estar ciente de sua psicopatologia para que ela não atrapalhe a sua obra. Nas suas mais recentes pesquisas, Kepp salienta a importância do estudo da doença da sociedade, a qual vê como basicamente doente em sua organização e valores, para que a doença individual ou psicopatologia possa ser corrigida. Por isso criou a sociopatologia ou estudo da doença social e lança suas descobertas nos livros A Libertação dos Povos, A Patologia do Poder e Trabalho e Capital. De acordo com ele, não é possível um indivíduo ser são, se é criado em família e sociedade tão patológicas que o influenciam desde o nascimento, deformando-o definitivamente no processo de educação e socialização. Para o psicólogo americano Bandura, socialização é o processo pela qual o indivíduo desenvolve as qualidades essenciais para funcionar com eficácia na sociedade em que vive. Kepp, não menos genial, percebeu que o mesmo ocorre com a sociedade. Por trás das estruturas sociais, políticas e econômicas, de todas as leis que o povo tanto respeita e admira, existe uma grande doença repleta de más intenções, inveja, desejo de poder, exploração e manipulação. Em outras palavras, desde a mais tenra infância, o indivíduo aprende e internaliza os valores da sua família, escola e da sociedade em que vive, e percebe que, caso não se adapte a eles, sofrerá as mais diversas formas de punição,
desde a verbal, a afetiva, moral, econômica, social, até a corporal. De tal forma, esse processo de socialização é eficaz que o controle social é internalizado e a pessoa cria um mecanismo de autocontrole que dispensa o social. Isto é, cada ação é prejudicada por esse sistema regulador interno e o indivíduo só adotará formas de comportamento que são aceitáveis e apreciadas pelo meio em que vive, ao passo que as atitudes e comportamentos que despertarem reações negativas de punição ou de indiferença serão automaticamente evitadas por ele com antecedência. Se considerássemos todas as regras e valores sociais certos, o processo de socialização seria saudável e necessário. Mas se percebermos que grande parte das regras, prêmios e proibições foi instituída para servir a um esquema socioeconômico de corrupção, então poderemos chamar esse processo não mais de socialização, mas de lavagem cerebral, ou de mecanismo social de patologização. Nas sociedades humanas, somente um grupo de indivíduos detentores do poder estabelecem regras e leis econômicos sociais a fim de conservar esse poder e oprimir e restringir a liberdade dos demais seres humanos, e cada indivíduo é gradativamente corrompido à medida que se adapta à estrutura social. Ele é ensinado a mentir, desconfiar de tudo ou de todos, a ser desonesto, a odiar o trabalho para sobreviver nessa sociedade. Fator agravante é que os indivíduos e grupos revolucionários que lideraram as reformas sociais aboliram de fato alguns sistemas déspotas do poder, mas acabaram por instituir formas ainda mais